Opa, bom e você? Bom demais a conta. Pois é, vou falar para vocês hoje, nessa segunda, sobre o Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre os seus antecessores, sobre a duração da primeira fase, que foi a Taça Brasil, o Robertão, sobre a era das eliminatórias também, que tinha muito mata-mata, e também dos pontos corridos, beleza? Então vamos lá, vamos começar isso aí. De início, havia competições estaduais que eram organizadas cada um por seu estado. Só que não havia uma entidade em si que organizava competições nacionais. Só que houve a necessidade da criação de uma confederação para poder organizar isso. Porque haveria em 1916 o começo de uma competição internacional que levariam as equipes do Uruguai, Argentina, Bolívia para a competição do Campeonato Sul-Americano, que seria também a Copa América, que foi em 1916. Com isso, em meados de 1910, houve a criação da CBD, para que a mesma pudesse organizar os campeonatos nacionais e assim criar a sua seleção para que pudesse disputar esses campeonatos internacionais. A primeira competição nacional que se tem datado foi de 1922, que foi uma competição com as seleções de cada estado, só que não foram todos os estados que estavam envolvidos. Porém, na década de 1930, houve algumas incomodações por parte de algumas federações regionais sobre o amadorismo do campeonato. Eles estavam querendo lutar pelo profissionalismo, enquanto a CBD queria que continuasse de forma amador. Com isso, a Federação Paulista e Carioca criou uma nova entidade, a FBF, para que pudesse organizar os campeonatos por eles, dando início ao torneio Rio-São Paulo, em 1933. Só que no ano seguinte, em 1934, o torneio acabou sendo interrompido, porque alguns clubes desses dois estados estavam trocando de federações, estavam tendo muito problema político, e a CBD estava querendo organizar esse campeonato. O que aconteceu de ser retomado em 1940, só que infelizmente ele foi paralisado de novo, havendo as mesmas interferências. Apenas em 1950, o torneio Rio-São Paulo voltou a ser disputado de forma anual. Durante a realização desses torneios, em 1955, a CBD teve uma reunião com as demais entidades estaduais para que pudesse ser concretizado campeonatos anuais, pudesse tudo acontecer de forma contínua e repetitivamente. Porque sempre era parado, acontecia algum problema. Então, em 1955, houve uma reunião que pudesse criar um novo torneio. Esse torneio sendo a Taça Brasil, só que ele iria entrar em vigor somente em 1959. Mas por que demoraria 4 anos para começar? Porque a CBD já tinha fechado o calendário até 1958 e o cronograma teria que ser cumprido, porque estavam visando a Copa de 1958, ano em que o Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mundo. Outro fato também que gerou essa discussão entre os estaduais foi que somente o campeão do torneio Rio-São Paulo iria disputar as competições internacionais, por exemplo, a Libertadores, entre outras. Então houve essa reunião para que outras equipes pudessem entrar nesse torneio e assim ter as mesmas chances, logo tendo início a Taça Brasil em 1959, sendo que o campeão seria classificado para a Libertadores. Assim, o torneio foi organizado da seguinte forma: eram 16 equipes disputando, já começava na fase mata-mata, aí eram as equipes do Norte e equipes do Sul. O vencedor do Norte já ia para uma semifinal e o vencedor do Sul ia para outra semifinal. Só que as equipes paulista e carioca queriam um privilégio a mais, ou seja, a equipe paulista melhor classificada no torneio Rio-São Paulo iria direto para a fase semifinal e a equipe carioca também ia para outra semifinal. Aí assim teríamos a semifinal entre um paulista e um nortista e um sulista e um carioca. Sendo essa a primeira edição, em 1959, na primeira final tivemos Bahia e Santos, onde o Bahia se sagrou o primeiro campeão nacional. Já na edição seguinte, de 1960, o Palmeiras foi campeão, começando assim a hegemonia paulista, com o Santos sendo campeão 5 vezes consecutivas, esse que seria um fato inédito, chegando também à sua 6ª final seguida em 1966, só que acabou perdendo para o Cruzeiro de Minas Gerais. Em 1967, houve a alteração do torneio Rio-São Paulo, tendo a entrada dos times do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Minas Gerais. Começando assim uma disputa organizada pela Federação
Paulista e Carioca, a FBF, mudando seu nome para Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o famoso Robertão. Porém, a partir de 68, teve duas competições nacionais, sendo o Robertão e também a CBD criando a Taça de Prata. Em 1968, o Palmeiras conseguiu ser campeão nacional duas vezes, ganhando tanto o Robertão, tanto a Taça de Prata, sendo essa a equipe que conseguiu esse único feito. Já em 1969, o Botafogo e o Santos, cada um ganhou um torneio. Devido ao sucesso do Robertão, houve um consenso que a CBD ela organizou o campeonato nacional nos mesmos moldes que eram feitos no Robertão, a partir de 1971, dando início ao Campeonato Brasileiro, sendo essa a primeira edição do Campeonato Brasileiro considerada até o ano de 2010. Onde o Atlético Mineiro se sagrou campeão. Porém, em dezembro de 2010, quando o Fluminense foi campeão brasileiro, ele entrou com recurso diante da CBF para que a mesma pudesse considerar os campeonatos desde a Taça Brasil, de 1959, até a atualidade, onde foi aprovado todos os títulos nacionais conquistados desde 59 até hoje em dia. A partir de então, houve a criação da primeira divisão e da segunda divisão. Só que um fato inusitado é que não tinha rebaixamento nem o acesso, o que houve somente a partir de 1988. Então as equipes disputavam a primeira divisão, o campeão ia direto para a Libertadores. A segunda divisão era só uma competição mesmo para as equipes manterem o seu ranking nacional. No início eram 20 equipes, sendo essa do torneio Rio-São Paulo, as equipes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, do Rio Grande do Sul e Minas, que totalizavam 17, só que houve a entrada de um time do Pernambuco, um time do Ceará e mais um clube de Minas. Só que as competições na década de 70 havia muita interferência da ditadura militar, que fazia com que o campeonato inchasse cada vez mais, adentrando vários e vários clubes na primeira divisão. De 72 até 1987, para você se classificar para o Campeonato Brasileiro, você tinha que ser campeão nacional. Com a interferência da ditadura militar, por exemplo, um clube que não fosse bom no seu estadual, os comandantes queriam ver disputando o torneio nacional, eles faziam o convite e o clube ia participar. Então a CBD já não tinha tanto controle, então ficava um campeonato meio que bagunçado, até a década de 90 mais ou menos. Ficava um trem desorganizado. Então era comum você ver os campeões estaduais jogando e clubes também que não iam muito bem. Por isso que havia esse inchaço na competição nacional. E isso fez com que alguns clubes, em 1979, como Santos, Corinthians e São Paulo, não disputassem o torneio em forma de protesto. Também porque o Campeonato Paulista gerava mais renda para os clubes do que o Campeonato Brasileiro em si. Curiosidade para vocês, durante esse período da década de 70, o Guarani conseguiu o seu primeiro e único título até hoje do Campeonato Brasileiro, sendo essa a única equipe do interior que foi campeã nacional. Com a ausência desses três clubes paulistas, a CBD perdeu o controle e também ela já foi dissolvida. Já não havia mais uma entidade nacional para poder organizar as competições. Só que em 1980 foi criada a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para poder fazer essa organização. Com isso, o torneio da década de 70, em 1980, foi reformulado e foi organizado e nomeado como Taça de Ouro. Com a crise vinda durante a crise do petróleo na década de 70 e com também a ditadura caindo, em 1987 a CBF se viu incapaz de poder organizar o Campeonato Brasileiro. Com isso, houve uma nova formulação de Campeonato Brasileiro em 1987, que chamava o Clube dos 13, que eram eles Atlético Mineiro e Cruzeiro, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, Internacional, Grêmio e o Bahia, que deu o título ao Flamengo, que ganhou o jogo em cima do Internacional. Com a CBF vendo que esse torneio estava indo para frente, ela também se organizou com as demais equipes que estavam fora desse torneio e também criou o seu campeonato nacional de 1987, sendo o Sport campeão desse torneio. Só que a CBF queria organizar o Inter e o Flamengo, que foram os finalistas da Copa União, contra os seus dois finalistas, que eram o Sport e o Guarani. Queria fazer um jogo entre eles para ver quem seria o campeão. Só que o Inter e o Flamengo não queriam fazer isso, porque a CBF não tinha condição de fazer a competição e eles organizaram por eles mesmos. Assim, o Flamengo sendo campeão dessa competição e o Sport sendo campeão da outra.
E galera, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse torneio de 87, comenta aqui embaixo que eu vou trazer um vídeo exclusivo em alguma outra segunda-feira aí pela frente, beleza? Comenta aí se vocês querem saber sobre o Campeonato Brasileiro de 1987. Quem foi campeão? Flamengo ou Sport? Ou cada um ganhou sua competição? Comenta aí. Já em 1988, após essa confusão da CBF no ano anterior, a CBF deu um enxugamento no seu torneio, disputando somente 24 equipes. E como eu já tinha dito anteriormente também, a partir desse ano houve a criação da primeira e segunda divisão e houve acesso e rebaixamento entre as divisões. Em 1999, houve de novo um outro problema com a CBF, só que dessa vez não foi a falta de dinheiro, foi a falta de organização da entidade, que fez com que, por exemplo, nessa competição, os dois piores clubes iriam ser rebaixados e os dois piores clubes da competição anterior, da temporada anterior, também seriam rebaixados. Até aí tudo ok, só que o São Paulo havia escalado um jogador de forma irregular, que fez com que a equipe perdesse pontos em que o jogador estivesse em disputa, assim livrando Internacional e Botafogo do rebaixamento e rebaixando o Gama do Distrito Federal. Só que a equipe da capital, ela entrou com um processo contra a CBF por falta de organização, o que fez com que a equipe ganhasse esse processo, o que impossibilitou em 2000 a entidade de poder fazer a organização do Campeonato Nacional. Assim, voltou de novo em 87. O Clube dos 13 organizaram de novo a competição, assim trazendo o Bahia, que estava na segunda divisão, e o Fluminense, que estava na terceira. Os dois clubes subiram direto para a primeira divisão para poder começar o torneio de novo. Aí que saiu onde o Fluminense está devendo uma Série B até hoje. Na verdade, o Fluminense está devendo duas, né? Mas vou explicar mais para frente, de novo. Para não ter mais nenhum problema, para a CBF zerar isso aí, em 2003 criou o campeonato de forma de pontos corridos, que em 2003 sagrou o Cruzeiro o primeiro campeão da era dos pontos corridos. Só que ainda tinha 24 equipes. Então a CBF deu uma enxugada para chegar aos moldes atuais, que seriam somente 20 equipes. A partir de 2006, só teríamos 20 equipes disputando o torneio, onde o São Paulo foi campeão 2006, 2007 e 2008, sendo o único clube tricampeão de forma consecutiva na era dos pontos corridos. Então, desde 2007, todo o Campeonato Brasileiro tem 20 equipes e o campeonato começa em maio, vai até dezembro, tendo 38 rodadas. Dentro dessas 38 rodadas tem 10 jogos, resultando em 380 jogos por temporada no Campeonato Nacional. Agora algumas curiosidades para vocês. Como eu havia dito, o Fluminense deve duas Série B. Em 2011, o Fluminense, que estava sendo rebaixado para a Série B, um fato inédito, o atual campeão da temporada anterior, em 2010, o Fluminense, em 2011 estava sendo rebaixado. Só que ele entrou de novo na justiça e fez com que revisassem todos os jogadores, tudo certo, e descobriu que o Flamengo e a Portuguesa tinham jogadores inscritos de forma irregular, o que fez com que as equipes perdessem ponto e a Portuguesa fosse rebaixada. E o Fluminense escapou do rebaixamento, faz ele dever duas Série B. De 2003 até hoje, somente 7 equipes foram campeões brasileiras, sendo o Cruzeiro, Santos, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Flamengo e o Palmeiras. Somente essas 7 equipes conseguiram a taça do final do campeonato. Desde 1959 até hoje, Santos, São Paulo e Flamengo foram as únicas equipes que nunca foram rebaixadas em nenhuma competição nacional organizada, tanto pela CBD, tanto pela CBF. E os maiores campeões nacionais são eles: Palmeiras, com 10 títulos, Flamengo, que conseguiu alcançar o Santos, tendo cada um 8 títulos, Corinthians tem 7, São Paulo tem 6. E também tem as demais equipes. Os técnicos com mais títulos na história do campeonato são eles: Luiz Alonso Pérez e o Vanderlei Luxemburgo, cada um com 5 títulos, sendo o primeiro conquistado com aquela sequência incrível do Santos, de 5 títulos consecutivos. E os maiores artilheiros são Roberto Dinamite, Romário, Edmundo e Fred. E o maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Brasileiro é o Washington Coração Valente, que em 2004 fez 34 gols. Então é isso, pessoal. Hoje a história foi sobre o Campeonato Brasileiro. Deixe aqui nos comentários quais os próximos temas que vocês querem ver por aqui. História de qual time, de qual jogador, de qual campeonato.
comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo, vou estar trazendo para vocês, beleza? Não se esqueça, se inscreva, ative o sininho de notificação, que toda vez que eu estar postando novidade aqui no canal, você já será notificado. Deixa o like e compartilha com seus amigos, beleza? Valeu!